Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje vou direto ao tema para a gente aproveitar bem. Não vou tocar música. Se der tempo, pretendo abrir linha para vocês ligarem aqui ao vivo na Rádio Mundial e a gente tentar responder as dúvidas de vocês ou vocês colocarem algum ensinamento que eu não tenha colocado. Hoje o nosso tema é sobre aparições espirituais. Então, eu quero abordar um pouquinho esse tema, ele é muito amplo, bastante complexo. Eu pretendo desenvolver esse tema em uma palestra, onde a gente pode se aprofundar mais, falar com mais calma, mais tranquilidade, ok? Mas vamos tentar abordar por quê? Durante essa semana, algumas pessoas me perguntaram sobre esse tema. Nós estamos fazendo uma série de programas sobre desenvolvimento energético. É o nosso curso ao vivo aqui na Rádio Mundial. Às vezes eu paro, interrompo a série para abordar um tema diferente, né? E é o nosso caso hoje. Hoje o tema ele é bem para o público espírita, para o público umbandista, né? Geralmente o espírita está acostumado com esse tipo de tema. Mas você que não conhece o espiritismo, acompanhe o nosso programa. Eu vou tentar ser bastante claro, objetivo e vou tentar falar de um jeito bem simples. Não vou me aprofundar tecnicamente porque a gente não vai ter tempo, ok? Então, por causa que as pessoas, as pessoas me ligarem, pedirem para eu falar sobre esse tema, se eu não me engano é por causa da novela. Tem uma novela na Globo onde o personagem, a noiva dele morreu e o personagem ele está vendo o espírito, né, a noiva, se apresentar diante dele, na casa dele. Eu não acompanho TV aberta, né, eu não vejo canal de televisão aberto. Quando eu assisto TV, eu assisto geralmente alguns canais específicos de documentários, de arte, na TV a cabo. E às vezes eu fico quase um mês sem assistir televisão, né? Meu tempo é muito escasso, então eu não perco tempo. Eu gosto de usar meu tempo para aprender. Se eu vou ver televisão, eu vou ver um documentário, eu vou ver um show, eu vou ver alguma coisa bem específica. Eu não fico zanzando pela TV, não. Mas as pessoas me perguntaram, eu procurei na internet, pelo que eu vi, é uma novela que tem, e o personagem ele está vendo a noiva dele que morreu, pelo que eu entendi, e ela está aparecendo para ele. Então, eu quero pegar esse gancho e, para não ficar respondendo individualmente, eu vou responder aqui na rádio e aí assim mais pessoas vão poder entender melhor esse fenômeno. Como eu disse, essa questão de espíritos é algo que não foi inventado por nenhuma religião. Eu já disse isso em outros programas, é um fato. Agora, o espiritismo, ele estuda bem isso. A Umbanda. Eu não sigo nenhuma doutrina, eu sou um livre pensador. O nosso programa ele é universalista, ele não segue nenhuma religião específica. No programa passado nós falamos sobre yoga, foi uma aula maravilhosa do professor de yoga, o Enki, que falou sobre desenvolvimento energético no yoga. Mas hoje a gente vai pegar por esse tema espiritual aí, ok? Bom, eu vou procurar ser bem objetivo. As pessoas me perguntaram, é possível isso acontecer? Como que acontece? Por que alguém pode ver o espírito, né, de alguém que já morreu? Por que isso acontece geralmente quando a gente está quase dormindo? Bom, não vou entrar em detalhes técnicos agora. Deixa eu tentar ser objetivo. A capacidade que nós temos de ver o mundo espiritual, de ver os espíritos, ela recebe popularmente o nome de clarividência, ou seja, ver claramente, com lucidez. Vidente
todos nós que não somos cegos, todos nós somos videntes. Se você não tem problema na vista, se você não é cego, você é vidente. Todos nós somos videntes. Clarividente é aquele, então, que consegue ver algo além do normal. É uma visão extrasensorial, uma visão paranormal, que vai além do normal. Por quê? Porque quando você vê um espírito, ou quando você vê uma cena do mundo espiritual, você não está vendo com os teus olhos. Você está vendo através da tua percepção espiritual. Mais especificamente, devido ao funcionamento específico do teu chakra frontal. Então, a pessoa que tem clarividência, a pessoa que consegue ver espíritos, é porque ela tem o chakra frontal dela funcionando, girando, de forma que permita que ela consiga ver, perceber esses outros níveis, esses outros planos da realidade. Tá? Então, ela pode perceber, o clarividente, ele consegue ver desde o plano espiritual mais próximo ao nosso mundo físico. Ele pode, por exemplo, entrar num ambiente e ver os espíritos que estão naquele ambiente. E ele pode, inclusive, tirar a prova. Ele pode perguntar para aquele espírito, quem é você? E o espírito fala, olha, eu estou acompanhando aquele sujeito, eu sou o avô dele, que já morreu há muitos anos. Fala para ele, conta. Fala para ele que você está vendo um espírito assim, assim, assim. Né? E o clarividente pode tirar a prova. Ele vai falar, olha, eu estou vendo um espírito te acompanhar desse jeito aqui, ele está dizendo que é teu avô, ele está dizendo que o nome dele é tal. É verdade? Muitas vezes a pessoa nem sabe que o avô era daquele jeito, vai depois procurar no álbum de fotografia e vai ver que era igualzinho, da mesma maneira que foi descrito pelo clarividente. Portanto, nós temos fortes evidências de que a clarividência é um fenômeno real. Não existe prova científica, mas existem evidências que, para mim, são inquestionáveis. Tá bom? A clarividência, ela não é necessariamente uma mediunidade. Não é mediunidade. Por quê? Mediunidade significa que você é médium, significa que você é intermediário de um espírito. Então, se você está psicografando uma carta, você está sendo intermediário de uma outra consciência que está se manifestando por meio de você. Você é o canal, você é o médium, tá? Se você está transmitindo uma mensagem psicofônica, ou como os umbandistas dizem, se você está incorporado, que é algo um pouco mais complexo do que a psicofonia, você está sendo veículo, você está sendo médium de uma consciência desencarnada, de um espírito. Se você está fazendo um trabalho de psicopictografia, que são aquelas pessoas que pintam, mediunizadas, você está sendo, propriamente dito, um médium. Agora, se você está vendo um espírito e diz, Vitor, eu estou vendo um espírito e ele está fazendo um sinal para mim, está se comunicando comigo. Ora, você não está sendo veículo de ninguém. Você está me contando o que você está vendo. Portanto, é uma percepção espiritual tua. Não, você não está sendo médium de espírito algum. Você apenas está intermediando, você está relatando, mas você não está sendo canal. Veja bem, essa é uma classificação, é uma maneira de entender. Allan Kardec classificou a clarividência como mediunidade. Isso são meros detalhes. São classificações diferentes. O importante é a gente entender o fenômeno em si. Tá bom?
Não estou dizendo que é errado você dizer que a clarividência é mediunidade. Eu prefiro não classificar, porque eu não entendo que necessariamente a clarividência seja mediúnica. Ela pode ser mediúnica. Por exemplo, se tiver um espírito irradiando energia no teu chakra frontal para que abra sua clarividência, então você está tendo o auxílio de um espírito, mas o fenômeno, a capacidade em si é tua. Você pode ser clarividente sem estar em relação com algum espírito. Por exemplo, você pode estar percebendo o mundo espiritual, independente de estar sendo veículo de algum espírito. Você pode ser clarividente e ver a aura de alguém, de alguma pessoa encarnada. Você não está sendo médium. Você pode ser clarividente e estar vendo cenas do mundo espiritual, cenas de vidas passadas tua. Vocês percebem então que o fenômeno clarividência necessariamente não está ligado ao fato da pessoa estar intermediando um espírito? Ok. Então, clarividência é quando a pessoa tem essa percepção, essa capacidade de ver o mundo espiritual ou os espíritos, porém é uma percepção extrasensorial, você não vê com os olhos. É o teu chakra frontal que está funcionando de uma forma específica que permite que você tenha essa visão do mundo espiritual. Nem todos os espíritos são clarividentes. Não é porque você morre que você vai passar a ver o mundo espiritual. Tem espírito, tem pessoa que morre, fica no plano espiritual, mas não enxerga o plano espiritual. Ele só enxerga o plano físico. Tem espírito que fica perambulando pelas ruas, pelos ambientes, e nem percebeu que morreu. Ele não consegue nem ver os mentores espirituais, os guias. Ele só vê as pessoas encarnadas, quando vê. Porque tem espírito que está tão perturbado, tão preso no mundo dele, que ele não percebe nada ao redor. Então você percebe que a clarividência, ela é algo que depende muito do nosso grau de lucidez espiritual. Do nosso grau de lucidez. Você pergunta para mim, tem pessoas que já nascem clarividentes. Por quê? Ora, devido a vários fatores. Talvez ela já tenha desenvolvido a clarividência numa outra encarnação. Talvez ela recebeu um apoio dos guias espirituais para que ela reencarnasse clarividente, para que ela faça uso dessa clarividência de forma produtiva, auxiliando as pessoas. Então, são vários os motivos aí, não dá para a gente dizer que todo mundo que é clarividente é um ser evoluído. Clarividência é uma faculdade parapsíquica. Não significa que a pessoa que é clarividente seja uma pessoa equilibrada ou um espírito evoluído, não tem nada a ver. Evolução consciencial não está ligada diretamente com desenvolvimento parapsíquico. São coisas que devem caminhar juntas, mas não necessariamente caminham juntas. Tem muitas pessoas que se desenvolvem parapsiquicamente, porém não têm ética, não têm princípios honestos, são desequilibradas emocionalmente falando, ok? Então, eu falei de desenvolver a clarividência, não falei? Por quê? Porque a clarividência você pode desenvolver. Existe técnica para que você possa desenvolver a clarividência. Existem exercícios de respiração e de canalização energética que, se você fizer com assiduidade, com disciplina, todos os dias, você vai abrir a tua clarividência e vai começar a perceber o mundo espiritual. Ai, Vitor, eu vou ver coisa boa, legal, o meu guia, meu anjo da guarda, ou eu vou ver espírito perturbado? Depende. Depende de como você está por dentro. Se você é uma pessoa perturbada ou complicada do ponto de vista emocional, você vai ver coisas semelhantes.
tá? Então depende de você. Por isso que é todo um processo que deve caminhar com autoconhecimento e reforma íntima, para que a coisa ocorra de forma equilibrada. Vamos lá então, voltando àquela pergunta, por que quando você vai dormir é muito fácil você ver espíritos? Realmente, é muito fácil. Eu, pessoalmente, tenho muita facilidade de quando eu estou quase adormecendo, ou eu relaxo, e é quando a minha clarividência abre. Isso acontece? Acontece. Sabe o que é muito comum também acontecer? Aquelas pessoas que estão em estado terminal, nos hospitais, quase morrendo, e começam a relatar. Nossa, tô vendo minha mãezinha aqui, que veio me socorrer. Tô vendo minha avó, que já morreu, meu pai, que já morreu. O que o médico diz? Claro, se a ciência não reconhece nenhuma prova, né, de que existe espíritos, então o médico vai dizer que isso é alucinação, devido ao estágio terminal da doença. Mas pode ser alucinação? Claro que pode. Agora, quando a pessoa está lúcida, não está perdendo a razão, mas narra com coerência cenas do mundo espiritual que ela está vendo, a gente tem que questionar, será que realmente é alucinação? Então, por que nesses momentos é fácil você ver? Por que quando você vai dormir, ou você está doente, você tem uma facilidade de perceber o mundo espiritual? Porque justamente quando você vai dormir, ou quando você está muito doente, o que acontece? Há uma mudança no teu metabolismo. Quando você começa a relaxar, por exemplo, para dormir, você começa a alterar a frequência de ondas cerebrais. Você começa a entrar em outros estados de consciência. Então, a tua consciência, ela começa a se transferir. Ela começa a se deslocar um pouco para o teu corpo astral. Aquilo que os espíritas chamam de perispírito. Você começa a interagir mais com os planos mais sutis da existência. Então você começa a ficar mais sensível ao plano espiritual mais próximo da nossa realidade, que no caso a gente chama de plano astral. Então, porque o plano espiritual existe em vários níveis, nós temos realidades no mundo espiritual inconcebíveis para nós, inimagináveis para o nosso nível evolutivo. Agora, aquele local onde estão nosso lar, né? Esses locais são muito próximos da nossa realidade. Não é nada muito evoluído, não. Então é muito fácil. Quando você começa a adormecer, você começa a alterar o teu metabolismo, você altera a tua frequência de ondas cerebrais e você começa a ficar mais receptivo e começa a perceber melhor as informações espirituais que chegam até você. Na verdade, o tempo todo nós recebemos informação do plano espiritual. Porém, como nós não estamos treinados para estarmos conscientes das informações que nos chegam do mundo espiritual, nós não conseguimos ligar as coisas. A gente acha que tudo é reação fisiológica, a gente acha que tudo é emocional, mas existem certas ocorrências em nós que a gente não percebe claramente, mas que são ocorrências de origem espiritual, mediúnica. Então o que acontece? Nós precisamos treinar, precisamos nos desenvolver para estarmos mais perceptivos conscientemente do mundo espiritual. Porque o tempo todo você está recebendo informação do mundo espiritual, só não está consciente de quais informações são essas. E é claro, não estou dizendo que você está recebendo todas as informações, mas um pouco de informação de acordo com a tua sintonia você recebe. Eu tenho aqui uma pergunta. Quer ligar para a gente? Liga agora, faz a tua pergunta. Esse tema é muito amplo, não dá para a gente se aprofundar muito tecnicamente. Eu estou me focando bem na pergunta sobre a novela. Por que o rapaz, quando ia dormir, via a noiva dele que já morreu? Se eu não me engano, era essa a pergunta. Eu estou me focando nisso. Tá? A gente pode abordar mais esse tema nos próximos programas. Eu vou desenvolver uma palestra sobre isso lá no nosso núcleo cultural, ok?
Tem uma pergunta no nosso grupo de estudos no Facebook, do Bruno Senimi. O Bruno está perguntando: uma vez ouvi alguém falando na minha sala enquanto eu estava na cama. A TV estava desligada e minha mãe dormindo do outro lado de casa. Às vezes vejo luzes em horas inesperadas, independente do lugar, como no trabalho, em casa. Já vi vultos uma vez na preparação do Evangelho no lar. Sim, é muito provável, não posso garantir, mas é muito provável que todos esses fenômenos, Bruno, sejam já percepções de clarividência. A Priscila Souza, no nosso Facebook, também, na nossa página da Revista Cristã de Espiritismo e Caminho Espiritual, se você entrar na nossa página no Facebook, você vai ver que nós temos um grupo de estudos de bioenergia e viagem astral. Então o pessoal que frequenta, nosso grupo de estudos é gratuito, é um grupo aberto, qualquer um pode pedir para participar. Entra lá, o pessoal entra e deixa as perguntas. A Priscila Souza está perguntando: gostaria que você falasse sobre os arrepios, sobre luzes que acendem e apagam, energias que parecem subir do topo da cabeça. Olha, energias que parecem subir do topo da cabeça são movimentações nos teus chakras, ok? E nos teus meridianos energéticos, movimentações de energia. Precisa ver, né, se você realiza trabalhos energéticos. Arrepios, sim, pode ocorrer. Pode ser que determinados arrepios sejam de origem espiritual, talvez um assédio ou simplesmente algum espírito que se aproximou de você. Luzes que acendem e se apagam são fenômenos mais raros, mas acontecem sim. Tá? Acontecem sim. Luzes, velas que acendem e apagam. Vamos lá, o Jean está dizendo que tem gente na linha. Boa tarde. Oi. Quem fala? É o Cido. Cido, diga, Cido. Bom, nem sei se você lembra de mim, eu estive já na UCEP, já conversei com você, tudo, mas a gente deixa isso para uma outra hora. Eu sei que o tempo aqui é curto, né? Então, Vitor, eu queria perguntar o seguinte, quando as pessoas, assim, várias pessoas veem uma pessoa desencarnada ou vê algo sobrenatural, que não são clarividentes, porque você falou assim que os clarividentes é que veem as coisas. Olha, isso que você está perguntando era o que eu pretendia falar também no programa de hoje, mas não vai dar tempo. Eu acho que eu vou guardar isso até para uma continuação. Isso que você está falando é muito pertinente, porque eu planejava falar sobre isso, mas olha, o que é isso? São aparições tangíveis. Neste caso, Cido, não é clarividência como você bem colocou, não é clarividência, porque todo mundo no ambiente vê. Inclusive, Cido, quando ocorre esse tipo de manifestação, você pode tocar no espírito. Isso é chamado de materialização. É um fenômeno muito raro, aconteceu muito na época em que Allan Kardec e outros pesquisadores estavam desenvolvendo a doutrina espírita no século XIX, nos Estados Unidos e na Europa. Ocorriam muito as chamadas sessões de materialização, que é quando o espírito pega o ectoplasma, a energia dos médiuns, e ele se materializa, e nesse momento as pessoas podem tocar, abraçar o espírito que está materializado, e eram feitas várias experiências para tentar demonstrar que não era fraude, que era espírito mesmo. Esse é um assunto muito interessante, que eu ia tocar nesse ponto mesmo, que são as aparições coletivas. Todo mundo vê. Aí não é clarividência, aí é uma materialização. Porque você não precisa ter clarividência para ver. Qualquer um vê. Eu vou ver se eu abordo mais sobre isso nos próximos programas, porque esse é um assunto também bastante amplo, e eu vou desenvolver uma palestra, e na palestra eu vou falar sobre tudo isso, só que mais explicadinho, vou mostrar fotos de espíritos materializados. Essa palestra eu vou ver se eu dou ela em setembro, lá no nosso núcleo de estudos, tá bom? Eu agradeço a tua participação, Cido, acabou o nosso tempo, tá bom? Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço pela tua pergunta, Cido, porque você tocou num ponto que estava planejado para hoje, que era falar desse tipo de materialização. Você contribuiu com o programa. Muito obrigado pela tua pergunta. Gente, nós teremos palestra sobre a cultura védica
na última terça-feira de agosto, dia 27 de agosto, teremos uma palestra sobre a cultura hindu, mais especificamente sobre o Vedanta. Quem vai falar é um monge hindu, só que ele é russo. Tá bom? Vai ser no dia 27, no nosso espaço, das 20 às 21h30. Fica na Vila Prudente, na rua Falque Giannini 515. Falque Giannini 515, dia 27 de agosto, das 20 às 21h30. Eu vou divulgar novamente no programa que vem, vou divulgar no site. Se você não anotou, não se preocupe. Visite o nosso site, porque lá tem muito material gratuito e lá nós também temos a nossa livraria. Na livraria você pode comprar nossas revistas e pode comprar livros. O site é www.rcespiritismo.com.br. Gente, estudem, procurem as nossas revistas. Vai lá na banca, contribua com o nosso trabalho. É a Revista Cristã de Espiritismo e a Revista Caminho Espiritual. As duas você pode adquirir nas bancas de todo o Brasil. Tá bom? Contribui com o nosso trabalho e visite o nosso site. Tem muito material para você estudar gratuitamente e tem a nossa livraria virtual. Fique na paz. Sábado que vem a gente continua estudando.